Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Muito bem, gente, vamos começar aqui a conversar sobre vozes verbais. Então, gente, o que é que a gente precisa saber sobre vozes verbais? Primeiro que vozes verbais, quando eu falo em vozes verbais, as vozes verbais indicam a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Gravem isso. Quando eu falo em vozes verbais, eu estou querendo que você entenda a relação que existe entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Se a ação é praticada pelo sujeito, significa que esse verbo está empregado na voz ativa. Quando você fala, a mãe penteou o menino. A mãe é o sujeito dessa oração, foi ela que penteou o menino, foi ela que praticou a ação, portanto, o verbo pentear está na voz ativa. Quando eu digo, o menino foi penteado pela mãe, veja que agora, nesse exemplo, o sujeito, que é o menino, ele não pratica a ação. Na verdade, ele sofre a ação proposta pelo verbo. A mãe continua sendo o agente, a mãe continua sendo aquela que praticou a ação. Mas nesse segundo exemplo, ela deixa de ser sujeito. Então, quando o sujeito não pratica a ação proposta pelo verbo, pelo contrário, ele sofre a ação, significa que esse verbo está empregado na voz passiva. Vejamos o terceiro exemplo. O menino penteou-se. Na verdade, o menino penteou a si mesmo. Ele pratica e, ao mesmo tempo, ele sofre a ação proposta pelo verbo. Isso a gente diz que é voz reflexiva, ou seja, o verbo pentear, ele está na voz reflexiva. Nesses três exemplos, a gente percebe que o verbo é o mesmo, pentear. No entanto, esse verbo ele foi empregado em três vozes diferentes. Quando aqui o verbo indica que o sujeito praticou a ação, esse verbo está empregado na voz ativa. Quando o verbo indica que o sujeito não praticou a ação, ele apenas sofreu a ação proposta, e nós dizemos que esse verbo está empregado na voz passiva. Quando o verbo indica que o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, sofre os efeitos da ação, então a gente vai dizer que esse verbo está empregado na voz reflexiva. Então, é a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo que vai determinar se esse verbo está na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva. Espero que tenha ficado claro. Ou será que não? A voz passiva, ela se divide em dois tipos. A gente tem a voz passiva analítica e a gente tem a voz passiva sintética. Só para frisar, a voz passiva, independente de ser analítica ou sintética, é aquela voz em que o sujeito não pratica a ação proposta pelo verbo expresso, ok? Ele sofre os efeitos da ação. Agora, vamos ver aqui quando é que eu tenho o verbo na voz passiva analítica. Vamos lá. Eu tenho aqui um verbo auxiliar mais um verbo principal. Na verdade, essa união aqui de verbo auxiliar mais verbo principal no particípio é o que a gente chama de locução verbal. Então, na voz passiva analítica, primeiro, o sujeito, ele sofre a ação verbal, ele não pratica essa ação. Segundo, eu vou encontrar uma locução verbal, que é formada por um verbo auxiliar. Lembre-se que os verbos auxiliares que eu vou encontrar pode ser, estar, ficar, e vou encontrar um verbo principal conjugado no particípio das formas nominais. Lembrando que um verbo, para estar no particípio das formas nominais, ele sempre vem terminado em ado ou ido. Então,
Os verbos, a voz passiva analítica, né, o verbo, quando está empregado na voz passiva analítica, a gente tem que entender que só podem ser apassivados os verbos transitivos diretos ou transitivos direto e indireto. Então, eu preciso ter um objeto direto no meio da história aí, para eu conseguir, por exemplo, transformar uma frase que está na voz ativa para a voz passiva analítica. Eu preciso ter um objeto direto para poder fazer a transformação. É comum aparecer agente da passiva. Quem é o agente da passiva? É aquele termo que não é sujeito, mas é ele que pratica a ação. Por que é comum aparecer? Porque não é obrigatório. Você pode ter uma frase na voz passiva analítica, no entanto, o agente da passiva não aparecer. Mas geralmente aparece. E o agente da passiva é aquele termo. Não é sujeito, mas é ele que pratica a ação, é ele que age quando o verbo está empregado na voz passiva analítica. Está aqui novamente reforçando aquilo que eu já disse. Agente da passiva, termo que pratica a ação na voz passiva analítica. Qual é a estrutura desse agente da passiva? Como é que ele é formado? Ele é formado por preposição e mais um substantivo. Essa é a estrutura do agente da passiva. Aqui, por exemplo, você tem nesse exemplo que está aqui no slide, os reféns foram libertados pelos sequestradores. Aqui o sujeito é os reféns. Percebam que esses reféns, embora sejam sujeito, não são eles que praticam a ação proposta pelo verbo. Eles sofrem a ação, eles foram libertados por alguém. Quem é esse alguém? Quem foi esse alguém que libertou esses reféns? Quem foi esse alguém que praticou a ação proposta pelo verbo? Os sequestradores. Então, pelos sequestradores é o agente da passiva. Veja que aqui eu tenho a preposição e aqui eu tenho o substantivo formando esse agente da passiva. São eles que agem, são eles que praticam a ação, embora não sejam o sujeito. A carta foi entregue à moça pelo carteiro. Veja que aqui o sujeito é a carta, porque é da carta que nós estamos falando. Nós não estamos falando da moça, nós não estamos falando do carteiro, nós estamos falando da carta. Então, a carta é o sujeito dessa oração. No entanto, não foi a carta que saiu sozinha e foi se entregar à moça. Ela sofre, esse sujeito, carta, sofre os efeitos da ação. Então, essa frase está na voz, o verbo dessa frase está na voz passiva. E eu posso dizer mais, está na voz passiva analítica, porque, além do sujeito não praticar a ação, a gente percebe que aqui você tem uma locução verbal. Então, isso é passiva analítica. Quem praticou a ação desse período aqui, ou a ação proposta por essa locução verbal? Foi o agente da passiva, que no caso é o carteiro. Foi ele que foi lá entregar essa carta à moça. Ele não é sujeito, mas foi ele que praticou a ação. Será? Temos aqui mais alguns exemplos. Os turistas europeus contemplam as praias brasileiras sempre. Então, se você olhar para esse período aqui, esse período simples, né, essa oração contém apenas um verbo, você vai ver que você tem o sujeito, que é agente, que age, que são os turistas europeus. São eles que contemplam as praias brasileiras sempre. Portanto, eles são o que a gente chama de sujeito-agente. Eles agem. O verbo transitivo direto, contemplam. Por que direto? Porque ele tem como complemento um objeto direto. Isso a gente já estudou, já vimos aqui em outros vídeos, transitividade verbal, complementos verbais, a gente já viu. Temos aqui uma adjunto adverbial de tempo, né? A palavra sempre ela indica uma circunstância de tempo. Então, nesse primeiro período, nós temos uma oração cujo verbo, que é contemplam, está empregado na voz ativa, porque o sujeito é que age, o sujeito é que pratica a ação proposta pelo verbo. Eu posso pegar essa oração e transformar da voz ativa para a voz passiva analítica? Posso. Agora, para eu fazer essa transformação, para essa transformação dar certo, eu preciso que aqui tenha um objeto direto. E tem, que são as praias brasileiras. André, por que eu preciso que tenha um objeto direto? Porque esse objeto direto vai virar sujeito na voz passiva analítica, quando eu fizer a transformação. Então, olha o que aconteceu. O objeto direto passou aqui para ser sujeito paciente,
Então, peguei lá as praias brasileiras, coloquei aqui no início, transformei em sujeito. O verbo transitivo direto contemplam. Para passar para a voz passiva analítica, eu preciso de uma locução verbal. Então, eu vou trocar esse verbo por uma locução verbal. Veja que eu usei o verbo ser, que é o verbo auxiliar, e coloquei o verbo contemplam, que era o verbo principal, no particípio. Veja que está terminado com ada. Ado, ada, ido, ida, né? A terminação do particípio. Então, são contempladas. Por que eu usei são? Por que o verbo auxiliar ficou no presente? Porque o verbo principal aqui em cima, na voz ativa, está no presente. Então, o verbo, quem vai determinar o tempo do verbo auxiliar é o verbo principal na voz ativa. Se na voz ativa lá você tem o verbo no presente, o verbo auxiliar vem para cá no presente. Se estivesse no passado, nós colocaríamos no passado. Se tivesse no futuro, o verbo auxiliar na voz passiva analítica, na hora da transformação, ficaria no futuro. Pois bem, colocamos aqui o verbo auxiliar no presente, o verbo principal veio para o particípio. Então, as praias brasileiras são contempladas. Acompanhe a minha linha de raciocínio. Quero transformar a voz ativa na voz passiva analítica. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o objeto direto aqui da voz ativa, vou transformar em sujeito paciente. Vou pegar o verbo principal, vou trocar por uma locução verbal. Como é que vai ser essa locução verbal, Andréa? Tenho que olhar o tempo do verbo principal aqui na voz ativa. O verbo principal aqui está no presente, então o meu verbo auxiliar vai ficar no presente. O verbo principal vou colocar no particípio. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sujeito da voz ativa e vou transformar em agente da passiva, porque lembra que na voz passiva analítica, quem pratica a ação é o agente da passiva. É aquele termo que não é sujeito, mas é ele que pratica a ação. Então, os turistas europeus vão continuar praticando a ação, só que agora eles deixam de ser sujeito e na hora da transformação eles passam a ser agente da passiva. E esse adjunto adverbial de tempo eu vou jogar aí no final do mesmo jeito que estava lá na voz ativa, porque ele não vai fazer diferença nenhuma. Então, estava aqui no final, vai continuar no final. E aí, como é que fica a minha oração, que antes estava na voz ativa e eu transformei para a voz passiva analítica? As praias brasileiras são contempladas pelos turistas europeus sempre. É assim que a gente faz a transformação. Transposição de vozes verbais. Vamos ver aqui mais um exemplo. Atenção, o verbo deve ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Ah, por que transitivo direto e indireto? Porque o verbo transitivo direto e indireto é aquele verbo que tem dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto ao mesmo tempo. E para essa transposição dar certo, essa transformação dar certo, da voz ativa para a voz passiva analítica, eu preciso ter obrigatoriamente um objeto direto. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Preciso de um objeto direto, senão a transformação não dá certo. Por isso que o verbo precisa ser transitivo direto, porque obrigatoriamente ele já tem um objeto direto como complemento, ou transitivo direto e indireto, porque ele vai ter os dois, mas o que me interessa aqui é o objeto direto. Então, vamos ver aqui como é que fica a transformação. A lua ainda seduzia os namorados. Gente, a lua é o meu sujeito, ela é que seduziu os namorados, ela é que pratica a ação proposta pelo verbo, portanto, isso aqui está na voz ativa. Quero transformar essa oração que está na voz ativa para a voz passiva analítica. Posso, porque aqui eu tenho o objeto direto. E é imprescindível na hora dessa transformação que eu tenha o objeto direto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o objeto direto, vou transformar em sujeito paciente, ó, os namorados, coloquei aqui no início. O verbo aqui na voz ativa é seduzir, eu vou ter que trocar isso por uma locução verbal. Lembra, locução verbal, formada por um verbo auxiliar, mais esse verbo aqui no particípio. Vou pegar o verbo ser, que é o verbo auxiliar que eu tenho. Só que o verbo ser, ele não pode ser colocado em qualquer tempo. Quem vai determinar o tempo do verbo auxiliar é o tempo do verbo principal aqui da voz ativa. Então, seduzia está no passado, mais precisamente o pretérito imperfeito. Então, eu vou colocar o verbo ser, que é o verbo auxiliar, no pretérito imperfeito, no passado, tá? Mais precisamente no pretérito imperfeito.
Aí, por que eu botei plural? Porque os namorados está no plural. E o verbo tem que concordar obrigatoriamente com o sujeito ao qual ele se refere. Então, coloquei aqui no plural. Verbo principal, seduzia. Vou colocar aqui no particípio, seduzidos. Por que seduzidos? Porque eu tenho que colocar no plural para concordar com o verbo e com o sujeito, porque os namorados, que é o sujeito, está no masculino, então seduzidos, no masculino também. Por fim, eu preciso pegar o sujeito da voz ativa e transformar no meu agente da passiva. Lembra que o agente da passiva é formado por uma preposição mais o substantivo, então eu vou usar aqui pela lua. Como é que vai ficar a oração depois da transformação? Na voz ativa estava, a lua ainda seduzia os namorados. Na voz passiva analítica, após a transformação, os namorados eram seduzidos pela lua. Mais um exemplo, a sociedade devolve a confiança ao povo. A sociedade é o meu sujeito, a sociedade pratica a ação porque é ela quem devolve a confiança ao povo. Veja que aqui eu tenho um verbo que é transitivo direto e indireto, porque devolve o quê? A confiança. A confiança é o meu objeto direto. A quem? Ao povo. Ao povo é objeto indireto, mas aqui o que eu vou pegar é o objeto direto. É o objeto direto que eu vou transformar em sujeito paciente. Então, como é que vai ficar aqui? A confiança é o que eu vou fazer, vou trazer esse objeto direto para ser sujeito paciente. Ao povo, vou colocar aqui o objeto indireto em sequência, porque ele está aqui em sequência, vou trazer para cá. Preciso do verbo auxiliar, porque o verbo principal aqui da voz ativa é devolve. Tenho que trocar isso por uma locução verbal, então a locução verbal é formada por um verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, e aí eu coloco o verbo ser. O verbo ser é em qualquer tempo? Não, tem que ser no tempo do verbo principal da voz ativa. Se devolve aqui, está no presente, eu devolvo, tu devolves, ele devolve, o verbo auxiliar precisa ficar no presente, então vou usar é. O verbo principal vai para o particípio, devolvida. E por que devolvida? No singular e no feminino. Porque vejam que esse devolvida está se referindo à confiança. A confiança, que é o meu sujeito, está no feminino e está no singular. Então, esse verbo no particípio vai ficar com a terminação ida. Justamente, feminino e singular. Por último, para acabar com a transformação, terminar a transformação, eu vou pegar o sujeito da voz ativa e vou transformar no agente da passiva. Ele vem lá para o final aqui, ó. Então, a sociedade, eu vou trocar, vou colocar aqui no final, vou transformar a sociedade, que era sujeito da voz ativa, no agente da passiva dessa minha oração que vai para a voz passiva analítica. Detalhe, o agente da passiva é formado por uma preposição e o substantivo, então, pela sociedade. Como é que fica isso depois da transformação? A confiança ao povo é devolvida pela sociedade. Fácil, gente. Agora, é preciso atenção para isso dar certo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Voz passiva sintética. A gente falou da passiva analítica, que tem a locução verbal, e vamos agora falar da voz passiva sintética, porque, como eu disse, a voz passiva, aquela que o sujeito não pratica a ação, ela se subdivide em dois tipos, analítica e sintética. Voz passiva sintética. O sujeito sofre a ação verbal. O verbo é colocado na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, acompanhado do pronome apassivador ou da partícula apassivadora se. Nessa voz passiva sintética não ocorre agente da passiva e só podem ser apassivados novamente os verbos que forem transitivos diretos ou transitivos indiretos. Ai, por que, Andréa? Porque sim. Se for transitivo indireto ou se for intransitivo, não vai dar certo. A transformação para passiva sintética. Aí vamos ver aqui alguns exemplos. As praias brasileiras são contempladas pelos turistas europeus sempre. Estão lembrados, né, do primeiro exemplo que foi dado. Sujeito,
paciente, né? Aqui já foi feita a transformação. Isso aqui já está na voz passiva analítica. São contempladas que é a locução verbal. Pelos turistas europeus é o agente da passiva e sempre aquela palavrinha que indica a circunstância de tempo, ou seja, é o adjunto adverbial de tempo. Aí vamos para cá. Eu quero transformar isso, que está na voz passiva analítica, para a voz passiva sintética. E tu ficou aqui no lugar errado, mas tudo bem. Meu Deus. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou trazer o verbo principal, que é contemplar, para o início da oração. Preciso colocá-lo na terceira pessoa do singular ou do plural. Nesse caso aqui, em específico, eu vou ter que colocar na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito paciente, que são as praias brasileiras. Ok? Então, contemplam. Depois eu vou botar o se, que é a partícula passivadora. Lembra? Verbo principal vai para a terceira pessoa do singular ou do plural, depende do sujeito, paciente. Vou colocar o se, que é a partícula passivadora. Depois eu vou trazer o sujeito paciente. E, por fim, eu vou colocar o sempre, que é a circunstância de tempo. O agente da passiva eu vou tirar, porque, como eu falei na regra, o agente da passiva não é utilizado quando eu transformo a oração para a voz passiva sintética. Eu vou precisar do verbo principal, na terceira pessoa do singular ou do plural, vai depender do sujeito com o qual ele vai concordar. Vou colocar a partícula passivadora se, vou colocar o sujeito paciente. E se tiver o adjunto adverbial, aí eu vou e coloco, porque não faz diferença, não vai atrapalhar aí a história. Agora, se tiver agente da passiva, você corta. Corte. Voz ativa, sujeito indeterminado. Estrutura, verbo na terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação do sujeito, que é o se. No caso do sujeito indeterminado, a gente não sabe quem praticou a ação. Quando eu coloco a oração da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, eu tenho a presença do sujeito paciente, depois da partícula passivadora se. No caso da frase cujo sujeito é indeterminado, o se não é partícula passivadora, é índice de indeterminação do sujeito. Mas aí o que é que acontece? O verbo está na terceira pessoa do singular, tem o pronome se e não tem sujeito paciente. Então, quando você diz aqui, por exemplo, confiava-se em sonhos, eu não sei quem é que confiava nesses sonhos. Porque em sonhos aqui não é sujeito paciente, é objeto indireto. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho índice de indeterminação do sujeito, porque eu não sei quem praticou essa ação, e tenho aqui um objeto indireto. Olha, na voz passiva sintética, tem sujeito paciente, coisa que aí não tem, não pode ter objeto indireto, coisa que aí tem, né? O verbo, ele fica... Tanto pode ficar na terceira pessoa do singular, como pode ficar na terceira pessoa do plural, porque vai depender do sujeito paciente que eu coloco depois da partícula passivadora. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Para você não confundir. Porque tem se, então é voz passiva sintética. Não, nem sempre, quando aparece com se, é voz passiva sintética. Pode ser simplesmente... Uma oração cujo sujeito é indeterminado. Complicou. Aqui, nesse segundo exemplo, desistiu-se da proposta. Isso aqui não poderia ser jamais voz passiva sintética. Por quê? Porque aqui a gente tem um verbo transitivo indireto, a gente tem um objeto indireto, porque quem desiste, desiste de alguma coisa. Complemento de desistir é um objeto indireto. E a gente não tem o sujeito paciente presente. Eu não sei quem praticou essa ação. Então, isso aqui não é uma oração que esteja na voz passiva sintética, por favor. Isso aqui, a voz ativa e o sujeito, só que o sujeito é indeterminado. Eu não sei quem praticou essa ação, não sei quem foi o sujeito que praticou essa ação. Mais alguns exemplos. Vive-se alegremente.
Veja que aqui eu não sei quem vive alegremente. Eu tenho aqui um verbo que está na terceira pessoa do singular, tenho o índice de indeterminação sujeito, que é esse se, e tenho uma circunstância de modo, ou seja, eu não tenho sujeito paciente, eu não tenho, no caso, um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, portanto, isso aqui não pode ser, não posso considerar esta oração como sendo uma oração empregada na voz passiva sintética. Trabalha-se muito por aqui. Por que isso aqui não pode ser passiva sintética? Porque esse verbo é intransitivo. Aqui eu tenho muito, que é um adjunto adverbial que indica intensidade. Eu tenho um outro adjunto adverbial que indica uma circunstância de lugar. Então, isso aqui também não pode ser passiva sintética. Lembre-se, para ser passiva sintética, você tem que ter o verbo, que pode estar na terceira pessoa do singular ou do plural, a partícula passivadora e o sujeito paciente, coisa que aí não tem. Voz reflexiva, eu percebo que o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Agora, essa voz reflexiva, eu posso ter a ação reflexiva e posso ter a ação recíproca. Como assim, Andréa? Vamos olhar a diferença aqui, bem direitinho. O turista se machucou na praia. Isso aqui é voz reflexiva com ação reflexiva. Por quê? Porque foi o turista que machucou a si mesmo, ou seja, ele pratica e, ao mesmo tempo, ele sozinho sofre a ação. Mas quando você diz os turistas se machucaram, aqui eu tenho uma ação recíproca, porque os turistas, eles se machucaram uns aos outros. Aqui em cima, o turista machucou a si mesmo. Aqui eles machucaram uns aos outros. Então, a ação aqui é recíproca, porque ele não machucou somente a si mesmo, ele machucou a si e aos outros. Olha, se machucaram. Aqui eu tenho mais um exemplo em que eu diferencio o índice, o se, índice de indeterminação de sujeito, do se, pronome apassivador. Só para reforçar. Aluga-se um imóvel comercial. Olha, eu tenho aqui um verbo, aluga-se o quê? Um imóvel. Eu tenho aqui um verbo que é transitivo direto. Aqui eu tenho, lembre-se que quando a gente faz a transformação da voz ativa para a voz passiva analítica, o objeto direto vira sujeito paciente. Então, eu tenho aqui o sujeito paciente, que é um imóvel comercial. Essa oração aqui, ela está na voz passiva sintética. Esse se é o que a gente chama de partícula apassivadora, porque ele está dentro da voz passiva sintética. Quando eu digo aqui, precisa-se de um imóvel comercial, aqui eu não sei quem precisa desse imóvel comercial. Esse imóvel comercial é um objeto indireto. Lembre-se que na voz passiva eu não tenho objetos indiretos, eu só posso ter objetos diretos. Então, aqui eu tenho, na verdade, o se, que é um índice, ocupando a função de índice de indeterminação de sujeito. Portanto, isso aqui não é voz passiva sintética, isso aqui está na voz ativa, só que o sujeito é indeterminado. E por hoje é só. Bem, essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!